A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição de escola dominical. Hoje, a lição 8. Quem é esse daí? Vocês podem observar a figura aqui, que são duas crianças idênticas. Aí você pode perguntar, a gente vai estudar sobre gêmeos? Não, hoje nós vamos falar sobre clonagem, sobre célula-tronco, sobre doação. E você sabe o que é clonagem? Clonagem é um processo de reprodução que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo. A clonagem é o processo para se produzir outros seres vivos através de técnicas de laboratório. É como se fosse a cópia da original, igualzinha. Sabe quando a gente tira uma xerox? Sai igual. É como se a gente fizesse isso de um ser humano, de um animal ou de um outro ser vivo. A primeira clonagem. O primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta com sucesso foi a ovelha Dolly. Isso aconteceu lá na Escócia, em 5 de junho de 1996. Ela viveu 7 anos e teve 6 filhotes, mas em 2003 tiveram que sacrificá-la porque ela estava com uma doença pulmonar progressiva e muitos acreditam que era porque ela estava com uma velhice precoce, quer dizer, envelheceu antes do tempo. Hoje o seu corpo está empalhado no Museu da Escócia. Eu trouxe aqui para vocês uma foto dessa ovelha. Foi assim, na época, nossa, saiu em todos os noticiários, não se falava de outra coisa, né? A não ser da ovelha Dolly, que era um clone. Olha aqui a ovelha, né? Esse daí é o cientista que a fez, né? Que criou e fez essa clonagem dessa ovelha. E aqui é ela lá no museu, né? Empalhada no Museu da Escócia. Está exposta para quem quiser ver. Vamos prosseguir. Clonagem humana. Argumentos dos cientistas para a busca da clonagem humana, né? O cientista tem alguns argumentos, né? Alguns objetivos que ele falam para fazer a clonagem humana. A primeira é porque possibilitaria aos casais que não poderiam ter filhos a oportunidade de se tornarem pais. Mas a clonagem humana com este objetivo é condenada pela sociedade e até mesmo por grande parte da comunidade científica, porque implicaria em questões religiosas e éticas. O segundo objetivo seria a utilização do clone para promover a cura de doenças graves e melhorar a qualidade de vida, mas a clonagem nesse sentido também é condenada. As duas são condenadas, então quer dizer, sempre há um confronto, um público que defende e um público que é contrário. O fato assim, o segundo objetivo é um pouco mais defendido, né? Não tem tanto embate. E ao longo da aula a gente vai ver o que a gente acredita, tá bom? Deus é o único que pode permitir a vida. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 6, a parte A. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Se houver clonagem ou não, tudo isso está no controle de Deus. A gente tem que entender que tudo que acontece nessa terra é por permissão de Deus, né? Agora, o que eu coloquei ali, que o homem tem que tomar cuidado com as coisas que passam em seu coração e quais os motivos que impulsionam na busca da ciência ou de qualquer outra coisa. Qual é o motivo que esse cientista está querendo? Será que é esses argumentos mesmos que eles estão querendo, da cura? É o argumento, né, de que tem pessoas que não podem ter filho e aí gerar filho. Será que é isso que está passando pelo coração? Ou será que é a vontade de ser maior do que Deus, né, de enfrentar a Deus ou de não acreditar em Deus? A gente não sabe o que passa no coração, mas a gente tem que tomar cuidado, prestar muita atenção. A ciência é muito boa, os avanços que ela está vindo. Só que assim, tem coisas que a gente tem que confrontar com a palavra de Deus. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que tudo que acontece, que está ocorrendo, é da vontade de Deus? Então a gente tem que prestar bastante atenção. E assim, tem alguns exemplos na Bíblia, né? A gente vê o inimigo de nossas almas, Satanás, ele quis ser maior que Deus, ele quis colocar o trono dele acima de Deus. E o que aconteceu com ele? Ele foi expulso do céu. Se a gente pensar em Adão e Eva, eles foram comer o fruto pensando que ia ser como Deus. Quer dizer, olha o que passa pela mente, olha o que passa pelo coração. E Deus não se agrada disso. Então a gente tem que prestar bastante atenção, né? Mas creia que tudo está sob o controle do nosso Deus. Doação. O que é doação, né? A doação é a entrega voluntária de algo que se possui. É o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, conceder gratuitamente sem esperar nada em troca. Você está
doando. Você pode doar amor, você pode doar roupa nessa época de frio, você pode doar algum outro bem e você pode até doar um órgão, né? Ser um rim, um pulmão. Então, é isso que é doação. E o mais importante é que é algo voluntário, é algo que você dá e não espera também nada em troca. Vamos prosseguir. Doação de órgãos. A doação de órgãos é feita por uma técnica chamada transplante, que é um procedimento cirúrgico em que retira-se o órgão enfermo de uma pessoa e substitui por outro órgão saudável de uma pessoa viva ou morta. O transplante é sugerido quando não se tem outra alternativa de cura. Ou seja, tem uma pessoa que ela está enferma, não tem mais cura, ela precisa de um transplante para poder continuar a viver. Então, uma outra pessoa, né, que é compatível com ela, vai poder doar. Essa pessoa que vai doar, ela pode estar viva ou morta. É lógico que viva, ela não pode doar todos os órgãos, todas as coisas, mas vamos ver o que ela poderia doar uma pessoa viva. Ela pode doar órgãos duplos, como os rins e os pulmões, porque a gente tem 2 rins e 2 pulmões. Órgãos regeneráveis, como o fígado. O fígado ele se regenera, um pedacinho de fígado ele começa a crescer. Tecidos, como a pele, a gente pode estar doando, medula óssea, e fazer a transfusão de sangue e até doar plaquetas, né? Então, a pessoa viva, ela pode fazer esse tipo de doação. E uma pessoa que já morreu, ela pode doar, se os órgãos delas forem saudáveis, ela pode doar todos. Ela pode doar a córnea, ela pode doar o coração, ela pode doar tudo. O corpo dela, praticamente, a gente aproveita quase todo o nosso corpo. Então, se estiver saudável, pode ajudar outras pessoas a viverem e a ter uma qualidade de vida muito melhor. Transplante de células-tronco. Primeiro vamos ver o que é célula-tronco, né? São células iniciais e a partir das quais o corpo humano se desenvolve. Essas células especiais são capazes de construir diferentes tecidos no organismo. Isso quer dizer que as células comuns só podem fazer parte de um tecido específico. Por exemplo, células da pele só podem trazer a constituição da pele. Já as células-tronco podem fazer parte da fabricação de diversas partes do organismo e podem gerar cópias idênticas de si mesma. Ou seja, a célula-tronco ela pode se desenvolver em qualquer outro tipo de célula, mas as células comuns ela só pode desenvolver aquele mesmo tipo de célula, ela não pode criar uma outra. Vamos prosseguir. Devido a essas importantes características da célula-tronco, tem sido realizada uma série de pesquisas para que no futuro essas células possam substituir tecidos do corpo doente, lesionados ou com deficiência, que acarretaria na possibilidade de cura de muitas doenças que hoje levam pessoas de todas as idades à morte. E o corpo humano possui dois tipos de células, né, tronco, que são a embrionária e a adulta. Então está tendo bastante estudo para isso, porque eles acreditam que se desenvolver e tudo mais, ter mais essas células troncos, vai ser possível fazer a cura de doenças, de pessoas que estão bem enfermas e fazer o tecido, fazer aquele órgão, né, curar essa pessoa através da célula tronco. Vamos estudar um pouquinho aqui sobre a célula embrionária e adulta, tá bom? As células-tronco adulta são encontradas principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical, e a ética cristã aprova esse tipo de doação. Agora vamos ver a outra. As células-tronco embrionárias são encontradas no embrião após 4 a 7 dias após a fecundação, ou seja, tem que interromper o desenvolvimento do embrião. O embrião é quando tem lá o óvulo, o espermatozoide, e já começou a formar o que? A criança, o ser humano já começou a se formar ali. E para poder utilizar essa célula, o que você tem que fazer? Tem que matar, não pode deixar continuar o desenvolvimento desse embrião. Então você interrompe o desenvolvimento dele para usar essa célula. E aí a ética cristã reprova. Então quando a gente fala de transplante de célula-tronco, tem pessoas que falam, a gente é totalmente contra. Não é bem assim. A igreja ela acredita que a célula-tronco adulta, ok, a gente pode estar utilizando para ajudar, mas a embrionária não, porque você tem que interromper a vida de uma criança, de um ser humano, né? Que é um embrião. Cristão pode ser doador de órgãos? De acordo com a ética cristã, não tem problema algum doar órgãos, pelo contrário, é um ato de amor e bondade. Todavia, a igreja não obriga que seus membros sejam doador, pois, como explicado no início, doação é algo voluntário e livre. Tem pessoas que têm muito medo. Não, Deus me fez assim, eu não posso doar, Deus me deu 2 rins, 2 pulmões. Não, eu não posso.
Não é isso, a gente pode doar sim, não é pecado, porém não é obrigado, tem que ser algo voluntário. Se a pessoa quiser fazer essa doação, ela faz, se não, tudo bem, não vai ser condenado por isso. Doação suprema. E aqui eu deixei esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem fez a maior doação foi o nosso Deus, porque Ele deu o Filho dele. E Jesus também fez a doação porque Ele se entregou. Ele quis vir aqui na Terra. Para quê? Para nos salvar, para nos dar vida, e vida com abundância, e vida eterna. Né? Nós temos que crer que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode fazer pessoas que não têm filhos, ter filhos. Temos diversos testemunhos disso. Ele pode curar se Ele quiser, Ele pode dar alegria, Ele pode dar paz, Ele pode todas as coisas. Né? E Ele deixou toda a glória dEle, deixou todo o esplendor dEle lá no céu, da glória, deixou tudo e veio aqui na terra, se transformou aqui de carne e osso, passou por todos os sofrimentos que nós passamos, teve sede, teve fome, teve cansaço, e Ele venceu, aí Ele morreu e ressuscitou. Então essa é a maior doação que nós recebemos, todos nós já recebemos uma doação, que foi Cristo Jesus, né, que morreu por amor de nós. Amém? Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Lembrando, né, que quem quiser responder as perguntas estará concorrendo a um prêmio. Pode mandar pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, rrtrindade@gmail.com. Vamos lá. O que é clonagem? O cristão pode ser doador? A terceira, qual a doação reprovada pela ética cristã e por quê? E a quarta, qual foi a doação suprema? Questões fáceis, não é verdade? Nós terminamos a nossa aula aqui. Que Deus os abençoe e dê uma semana maravilhosa na presença dEle. Amém? Fiquem com Deus.